Amém. Amém, amém. Bem-vinda, Nanda, Samara. Iha! Vamos dar mais início a uma live. Convidar o mestre agora. Esperando o mestre. Shalom, mestre. Shalom. Amém. Bom? Tudo certo? Tá, Amém, tô bem também. bacana. Então, vamos falar um pouco sobre a recriação. Criação, como é que vai ser? Recriação. Recriação dos mais íntimos. Vamos falar sobre a recriação. Olha que é um assunto Amém. muito polêmico, hein? Polêmico. É um assunto polêmico, é um assunto polêmico. Tem pessoas, algumas pessoas, esses últimos dias, mandaram mensagem, né, de pastores que têm um pensamento diferente Aham. da teoria do Gap, e colocando, né, se defendendo sobre essas teorias na história do Instagram. E Sim, eu sim. falei, né, pra ele, eu sempre falo para todo mundo, né, que, tipo, olha, não é uma escolha, na verdade, mas a partir do momento que você decide, para mim, você consegue me escutar, não? Oi. Opa, agora tô escutando. Alô, será que o pessoal tá ouvindo a gente? Shalom. Vamos ver quem que entrou na live. Giovana, Wellington, Luísa, a Júlia, Claudiane, Pedro. Shalom. Deus abençoe a todos. Vamos convidar o mestre aqui. Diego. Mestre. Vou esperar chegar. Samara, não podemos esquecer da Samara, né? Deus abençoe, Samara. O som tá ok para vocês? Tá travando a live? Como é que tá? Interajam pra gente saber como é que tá, como é que a live tá sendo. Oi, Luísa, como é que tá a live? Ah, o Benny tá chegando. Guanda, tudo ok? Amém. Camille, oi, Camille, Deus abençoe. Esperando o mestre chegar agora. Mandar ações, adicionar o mestre. Chegando. Aí, ó. Deu? Agora deu. Agora? Bora. O áudio tudo certo? Como é que tá dando interferência? Tá dando eco, alguma coisa?
A sua imagem trava um pouquinho. Trava um pouquinho? Agora tá bom, agora tá bom. Agora tá boa. Mas você pode dar sequência aí, eu vou convidar uns amigos aqui. Amém. E enquanto isso, vai interagindo com o povo aí, falando um pouco sobre a recriação, a dificuldade um pouco de defender esse assunto aqui no Brasil. Fala um pouco aí com o povo sobre esse assunto. Amém. Recriação, né? Muita gente acha que quando lê Gênesis, muita gente às vezes lê sem pedir a revelação de Deus, e muita gente acha também que a Terra foi criada em 6 dias corridos, 6 dias Exato. cronológicos, né? Por 6 dias cronológicos, a gente percebe que realmente durou muito mais do que isso. Por isso que é difícil Sim. defender a teoria do gap, que o intervalo de alguns versículos demoraram muito, muito tempo para acontecer. Sim. Muito E, tempo mesmo. Então, você acha que a teoria da Terra jovem ela se encaixa com o restante da teologia bíblica, ou você acha que é perceptível muitos buracos na teologia da Terra jovem? Você acha que a teoria do gap se encaixa mais com aquilo que a Bíblia fala na sua sim. verdade? Qual é a sua visão relacionada à criação e o restante da Bíblia? Principalmente na criação, a teoria do gap se encaixa perfeitamente, né? Mas não podemos negar que o homem está na Terra realmente há 6.000 anos, como diz a teoria da Terra Jovem. Então, Sim. o restante da Bíblia, a teoria da Terra Jovem é bacana, mas para criação e recriação, a teoria do gap é que se encaixa perfeitamente. Bacana. Mas vamos lá. Por onde você Amém. quer começar aí e falar um pouco sobre isso aí pro povo? Qual é a sua introdução? Pode ficar à vontade, viu? Vamos começar então por Gênesis, né? Amém. Manda Gênesis bala. capítulo 1. Mas antes, vamos orar primeiro? Fica à vontade. Amém. Vamos baixar nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus. Senhor Pai, agradecemos pela palavra que o Senhor tem nos dado, Pai. Pedimos revelação no Teu Espírito, Pai, que o Senhor venha revelar o Espírito por trás das letras, Pai, que a gente possa entender, Pai, ser transformados conforme a Tua palavra, Pai, para que a gente possa entender cada vez mais, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, Pai. Que o Senhor venha revelar e ser presente cada vez mais, Pai. Venha nos usar, Pai, que não seja eu e nem o Mestre Beni que esteja falando, mas somente o Teu Espírito Santo, Pai, agindo através de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Maravilha. Amém. Então vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 10, né? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo do 1 até o 10. Quem que pode colocar aí pra gente nos comentários essa referência? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Vamos interagir aí, pessoal. Coloca a referência aí, que daí o Luiz ele vai fixar aí a referência para você. Amém. Gabriel, Pessoal, o Luiz vai dar continuidade quando você colocar no comentário aí a referência. Vamos interagir, aí, vamos enviar a live para mais pessoas aí. Aí, ó, o Matheus colocou. Não, mas você precisa colocar Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 10. Coloque a referência, porque conforme o povo vai entrando depois, já facilita com o comentário fixado. Amém. Então, quem pode colocar aí? Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 10. Essa é a referência. Vamos lá, pessoal? Aí, ó, o Matheus colocou. Vê se aparece para você aí. Aparece, vamos fixar. Bacana. Pode mandar bala. Amém? Quer que eu faça a leitura? Pode fazer. Posso? Corrida? Até o 10? Até o 10. Em hebraico ou em português? Olha, vamos em português primeiro, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Versículo 8. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus:
Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Até aí? Até aí. Amém. Então, isso aqui é a introdução. A gente começa a ler, muita gente realmente pega e lê assim muito rapidamente e às vezes nem presta atenção nos detalhes. E Sim, a riqueza da nossa fé está nos detalhes. exato. E nessa noite vamos acompanhar os detalhes, né? Vamos voltar no versículo 1 de Gênesis. Vamos lá. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que fica em hebraico, mestre? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Amém, amém. O hebraico indica muitas coisas na Bíblia que às vezes não foram traduzidas corretamente, mas se a gente for buscar no original, mostra muita riqueza e muito detalhe. Então veja só, Verdade. quando fala no princípio, a gente entende o quê? No começo. Início Sim. começou. Só que na verdade, no princípio seria um lugar. E que lugar seria esse? Olha aí. Olha lá. Vamos descobrir que lugar é esse? Vamos abrir lá em Apocalipse. Apocalipse? Apocalipse. A gente diria no último livro, encontraria a revelação. Apocalipse, Apocalipse. capítulo 3, versículo de número 14. Quem pode colocar nos comentários aí? 3:14? 3:14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. O pessoal interagindo aí, 16 pessoas na live já. Maravilha. Maravilha. Fica atento aí, pessoal, pro finalzinho aí, para você bater um print aí da live e colocar nos Amém. seus stories. Amém. Pode mandar bala. 3:14. O Diego já colocou. Então veja só. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o princípio aqui. Meu Deus, meu Deus. Olha só. Então seria, na verdade, uma pessoa. Uma O princípio pessoa. seria uma pessoa, não Uma seria pessoa. um tempo. Não Não seria está o tempo. conectado com a cronologia. Não Não está tá. falando de um tempo definido ou indefinido. Está falando de uma pessoa. Uma pessoa, porque o tempo só foi criado Meu no Deus. quarto dia. Olha aí. Olha só. Então veja só. Foi criado no quarto dia? Mostra isso aí para eles. Vamos lá então, vamos lá. Tem que mostrar. Gênesis capítulo 1, tem que mostrar. Se falou, tem que mostrar. Olha o que o Luiz falou, hein? Ele disse que o tempo só foi criado no quarto dia, hein? Então vamos lá, vamos ver onde é que está escrito isso. Gênesis Qual é a capítulo 1. referência? Capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14 de Gênesis. Vamos lá. Quer ler o teu 19 para nós, mestre? Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Agora vamos pular direto para o 19. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Olha aí, ó. Olha O só. Sol e a Lua que determinam o Cronos foi criado só no quarto dia, rapaz. Quem sabia dessa aí? Manda bala aí. Tem que ser verdadeiro, irmão. Se não sabe, testa. Mas pode dar sequência aí na sua linha de pensamento. E veja só, no quarto dia foi criado o sol. Porém, no versículo 3, Deus fala, haja luz. Ué, como assim? Meu Deus, meu Deus. A gente lê a Bíblia, Gênesis, e fala assim, tá, criou a luz e depois no quarto dia o sol e segue e manda bala, vai pra frente. Ninguém quer estudar aquilo que é difícil de entender, né? Ninguém pega os detalhes. Então essa luz não é o sol, do versículo 3. Não é o sol. Meu Deus. Quem que é essa luz, então? Ah, vamos deixar para depois, deixar o pessoal curioso?
Boa, vamos deixar isso aí para aprender o pessoal até o final. Vamos ver, vamos ver. E vamos voltar no princípio. Então já descobrimos que esse princípio não seria um lugar, não seria um tempo, seria uma pessoa. E que pessoa seria Ok. isso? Vamos lá para Colossenses. Colossenses. Colossenses, vamos andar pela palavra de Deus. Colossenses capítulo 1. Colossenses, né? Isso, Capítulo 1. capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 12 ali. Eu acho que o Colossenses fugiu da minha Bíblia. Achei. Capítulo Amém. 1, versículo. Versículo 12, a partir do versículo 12. Posso ler? Pode, fica à vontade, até o 16. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Peraí. Qual é o versículo mesmo? Do versículo 12 até o 16. Isso. Me perdi aqui, perdão. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão de pecados, ou dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha Isso, aí, meu Deus. Muito forte, isso. hein? Versículo 15 fala assim: o qual é a imagem de Deus invisível? O primogênito da criação de Deus. Primeiro. Meu Deus, meu Deus. Então, o princípio é uma pessoa e essa pessoa é Cristo. É Cristo. Jesus E é Cristo. interessante, Luiz, que quando você lê no hebraico, Gênesis capítulo 1 e versículo 1, não está escrito no princípio, está escrito em princípio. Olha só. Não, Bereshit não é no princípio, é em princípio. Então, no hebraico fica muito claro que não é no tempo, é em uma pessoa. Como a gente leu Colossenses, nele foi criado. E tem algo muito interessante no hebraico bíblico, que a palavra princípio no hebraico é reshit, não é bereshit, é somente reshit. Esse bet, que serve como introdução para a palavra reshit, da onde surge o em ou o no, ele também pode ser traduzido como cabeça. Meu Deus. Ah, Então, não. esse que antecede o reshit, que faz aí a pronúncia do no ou do em, ele pode ser traduzido no hebraico dentro desse contexto como cabeça. Então fica muito claro que foi uma pessoa de fato, não um tempo. Muito bom. Amém, amém. Forte, Pode forte. continuar. Amém. Então, para matar a dúvida, vamos lá para Hebreus. Vamos ver o último versículo falando de Jesus Cristo, que sabemos agora que é o princípio, que não é mais um tempo, seria uma pessoa. Meu Deus. E Hebreus, é bom a gente sempre abrir a Bíblia, Luiz, porque, na verdade, o meu ministério é esse. Eu não ensino, eu só abro a Bíblia e deixo ela falar. Eu continua dessa forma aí. Eu vejo você já abrindo aqui, de início, pelo menos 3 versículos. Tem amém. camarada que quer ensinar a Bíblia e fala mais do que a Bíblia. Não tem como. Daí não tem como. Não tem Já como. estou lá, em Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. 1 versículo 2, né? Isso. É para nós, mestre. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Meu Olha Deus, olha aí, ó. Olha aí. Vocês estão conseguindo pegar, gente? Meu Deus, é muito forte. É muito Em forte. Cristo Olha foi só. criado tudo. Meu Deus. Então, em Cristo está todas as coisas. Todas as coisas. Então, essa ideia que Deus está em um lugar do universo é errada, porque tudo está dentro de Deus.
Tudo está dentro de Deus. A gente tem uma ideia, eu não sei se você concorda comigo, a gente tem uma ideia, até às vezes inconscientemente, de pensar que Deus habita em algum lugar do universo. Exatamente. Alto, mais alto de todos os céus. E, na verdade, tudo isso aqui habita nele. Está muito claro nos textos. Exatamente. E o nada que a gente entende por nada estaria dentro de Deus. Porque se o nada estivesse fora de Deus, seria maior que ele. Meu Deus, repete isso aí pro povo anotar, repete. O nada que a gente conhece como vazio está dentro de Deus. Porque se estivesse fora dele, o nada seria maior que Deus. E nada é maior que Deus. Meu Deus. Ah, eu não sei se o povo dá conta de ouvir umas coisas dessas. É muito forte, hein? Eu não sei se o povo dá conta. E é interessante que alguém pode perguntar assim: antes de Deus criar tudo, precisa existir o nada. Alguém pode pensar assim: antes de Deus criar tudo, antes de Deus criar qualquer outra coisa, tinha que existir o nada. Só que na realidade, o nada é Deus se contraindo. Exatamente. Nada só existe quando ele se contrai. Então ele se contrai como uma cortina. E ele também volta emanando a criação no nada. Eu não sei se o povo consegue pegar isso. Na teologia a gente chama de Yin Tizum, contração e emanação de Deus. Ele se contrai para o nada existir e depois ele volta emanando a criação. Eu não sei se o povo dá conta de alguma coisa dessa. Não, vamos abrir lá para a gente ver então, mestre? Na cortina? Vamos lá. Vamos. Vamos para Isaías então. Isaías. É isso aí, eu gosto de Bíblia. Eu gosto de... aqueles que não leram a Bíblia, até agora, hoje é o dia de pagar pelos pecados. Hoje é o dia. Isaías capítulo 40. Capítulo 40. Amém. Isso aqui é forte demais. Vamos lá. Isaías 40, versículo 22. 22. Faça a leitura aí, por gentileza. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujo moradores são como para ele gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha aí, ó. Ai, meu Deus. Teve gente que antes desse texto não acreditou em mim. Aí, ó. Certeza. Teve gente que antes de você ler esse texto não acreditou em mim. Meu Deus, é muito forte. Amém. Meu Deus. É muito forte. Meu Deus. Pode dar sequência. Então veja só. No princípio agora a gente sabe que seria Jesus Cristo. Sim. Então a gente poderia ler: em Jesus Cristo criou Deus os céus e a terra. Uau! Fica muito forte. Veja só, vamos para João. Vamos para João. O Evangelho? Evangelho de João. Tá vindo uma pipoquinha agora para mim assistir essa aula. Vem. E agora o negócio ficou bom. Olha aí, de chocolate ainda, irmão. Olha aí, ó. João capítulo 17. Pode ler. Versículo 5, depois vamos para o 8. Tá. Veja só. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha lá, antes que o mundo existisse, no princípio. Meu Deus. Veja só, versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Veja só, Jesus Cristo saindo de dentro de Deus. Meu Deus. Dentro de Deus. Olha o versículo 11, lá no final. Para que sejam um assim como nós. E no início do versículo 13. Mas agora vou para o Pai. Como assim? Jesus Cristo é um com Deus, Espírito Santo? Como que a gente pode explicar isso? Como que a gente pode explicar? Vamos voltar para João, capítulo 1.
João. Aí, ó, o Diego, ele falou. Depois explica João capítulo 1. Aí, ó. Já vamos entrar, já. Vamos lá. João capítulo 1. Capítulo 1. Pode mandar lá. letra... Vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu travei aí pra você, não? Ô, travou. Travei? Travou, tá carregando aqui ainda. Rapaz. O pessoal, como é que tá? O pessoal tá bacana aí? Travou? Como é que tá aí, pessoal? Travou? Eu vou fechar minha parte e tu manda de novo. Beleza. Desliga aí, amor. Pra melhorar um pouquinho aqui. Uhum. Amém. Vamos chamar o mestre novamente. Problemas técnicos. Quem sabe faz ao vivo, né? Chamar o mestre novamente. Aí. Vamos mandar bala. Vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha lá. Só que veja só. No princípio era o verbo. E o que é um verbo? Palavra. Palavra. O verbo é uma ação. Uau. Uma ação é em movimento. Por isso que o reino de Deus é através das obras. O reino de Deus tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Quando Jesus chama os seus discípulos, nenhum deles estava fazendo nada. Uns eram pescadores e outros cobravam impostos. Olha aí. Olha aí. Como é que a gente quer Então, que Deus nos parte do use? reino não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Como é que a gente vai levar o reino de Deus adiante estando parado? Olha aí. Boa revelação. Veja só, a gente acha que Deus iniciou num período, mas na verdade já estava em movimento antes. Ele sempre existiu. Exato. Exato. E até na recriação também existe um movimento, né? Exatamente. Então Maravilha. veja só. No princípio era o verbo, era a ação. E o verbo estava com Deus. Ok, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ué, como assim? Ó. Como que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus? Tá falando que ele estava e ao mesmo tempo tá falando que ele era. Ele era. E o que é isso, Como mestre? explica? Como é que explica? Isso aí seria a teoria da pericorese. Deus Ó. Pai, Deus Filho e Deus Espírito sendo um. A dança da cirandinha? A dança da cirandinha. Como é que funciona? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão numa dança de rodas. Em cada momento da história, algum deles estava em evidência. Antigamente, Deus Pai estava no centro dessa roda. Depois de um tempo, ele voltou para que o Filho dele fosse manifestado no meio dessa roda. Jesus fez carne. João 1,14. Então, veja só. Depois, Jesus foi tirado da terra. E ele mandou quem? O Consolador, o Espírito Santo. Então, cada um ficou no centro em um determinado movimento. No primeiro movimento foi o Pai, no segundo movimento o Filho e agora no terceiro movimento o Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo aqui governa por mais tempo aqui na Terra. Então, até a triunidade divina fica em movimento, não está parada. Não está parada. Então, não tem como ser crente e ser parado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Essa é a revelação. Essa é a revelação. E o interessante é que o versículo 1 também inicia falando quem é o Bereshit de Gênesis. Aí, ó. Olha como é que inicia. O no princípio era o verbo. Pronto, aí, já revelou. O no Acabou. princípio, lá de Gênesis, não é um tempo, é um verbo. Aí, ó. Uma ação. É uma ação. Forte demais. Pode continuar. Então, veja só. Vamos voltar lá para Gênesis. Muito bom. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. A Samara colocou ação, exatamente. Uma ação, algo que está em movimento.
Pessoal, alguém tem uma dúvida? Pode perguntar, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre o que nós estamos falando aqui, fica à vontade, pergunta. Pode perguntar. Pode continuar, Luiz. Então, veja só, versículo 2 agora do capítulo 1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E agora entra o hebraico, mestre. No hebraico, Agora entra no Hayetá, hebraico. Miharetz, Tohu Vavohu. E a terra era sem forma e vazia. Nós temos Veja o só. Hayetá ali no lugar do era, né? No lugar do era. Então, olha só, a palavra era foi traduzida de maneira errada. Era significa tornou-se, veio a ser. Exato. Muitas das vezes, quando a Bíblia é falada da palavra raiá, que é tornou-se, lembra da mulher de Ló, que se tornou estátua de pedra, de sal? Sim, Fala que tornou-se, e a palavra é raiá. exato. E por que aqui é traduzido como era? Exatamente. No hebraico nunca pode traduzir a palavra Hayá ou Hayetá, que no hebraico são sinônimos, como era. Porque em toda a Bíblia, não somente na passagem da mulher de Ló, mas em toda a Bíblia que você encontra no Antigo Testamento a palavra tornou-se, todas elas é Hayá ou Hayetá. E Amém. somente aqui foi traduzido como era. Eu creio que por falta de revelação. Eu sempre costumo dizer, o tradutor não é teólogo. Então não tem como a gente bater nos tradutores. Eles não são teólogos e não são obrigados a ser. Eles traduziram segundo a visão lógica que eles tinham daquele momento ali. Então, para eles tinha mais sentido colocar era do que tornou-se. Porque se ele coloca tornou-se, ele ia ter que construir toda uma teologia que antecede essa terra ali criada. E como não é o papel dele é só traduzir, é mais fácil colocar o era e não ter problema. Com certeza. Então, veja só. A terra tornou-se, então, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Ué, calma lá. Se ela tornou-se sem forma e vazia, alguma coisa aconteceu. Uau! Então Como que ela um não Deus foi de- criada de forma vazia. Não foi. E você tem texto para provar isso? Opa, com certeza. Vamos lá para Isaías novamente. Então a terra não foi criada sem forma e vazia. Não foi. Você está falando que ela tinha forma e era habitada. Com certeza. E você tem texto para provar isso. Com certeza. Sempre tem que ter embasamento bíblico, né? Então vamos lá. Qual é a base? Isaías 45. Aí, ó. Isaías 45. Isaías, ó, o Qual Diego já versículo? comentou, ó. Isaías. Isaías 45, versículo 18. Quer que eu leio? Pode, fica à vontade. Eles nada sabem. Não, perdão. Estava lendo o 44. Uhum. Pois assim diz o Senhor que criou os céus e a terra. Ele é o Deus que formou a terra e a fez e estabeleceu. E não a criou vazia, mas a formou Olha, para ser habitada. Olha aí, veja só. meu Deus. Aqui está muito claro. Muito claro. Não tem como discutir. Não tem como. E a Bíblia não se contradiz. Então, aqui é a criação original, Essa é a terra original, com forma e habitada. conforme é habitada. Então, essa terra é a terra de Gênesis 1:1. Exatamente. E aí, no versículo 2, ela está sem forma, vazia, com trevas e abismo. Exatamente. Então, isso significa que entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um período, um intervalo Olha de aí, tempo. Olha aí, ó. Meu Deus. Aí onde entra o gap. Poderoso. Veja só. E como que um Deus de luz vai deixar uma terra com trevas? Ele não vai criar uma terra com trevas. Ele vai emanar aquilo que ele é. Se ele é luz, Exatamente. ele emana luz. Exatamente. Poderoso. Amém. E veja Vamos só. voltar para Gênesis? Vamos voltar para Gênesis.
Então tá, então já foi provado aqui que a Terra ela tinha forma e era habitada. E era Só que agora habitada. tem mais uns pontos. Trevas e abismo. Treva e abismo. E o que seriam essas trevas? Vamos lá para Meu João. Deus. Vamos lá para João. João fala Vamos dessas descobrir. trevas? João fala dessas trevas. Vamos ver que trevas eram essas. Olha só. João, capítulo 1. Ó, o Carlinhos botou, hoje vocês estão bênção. Revelação. Olha aí, ó. João o quê? João, capítulo 1, versículo 5. Eu tô me alimentando aqui de comida espiritual e física. Isso é bênção demais. Mesmo demais, Alimenta né? dois corpos ao mesmo tempo. Favorecido, né? Evangelho de João, Capítulo 1, versículo 5. posso ler? Pode ler. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Veja só. Em algumas Bíblias está escrito, em algumas traduções está escrito e não compreenderam. Como que a escuridão compreende? Quando você acende a luz na escuridão, ela fala, não, apaga a luz aí. Ela não vai falar. O escuro não Meu fala. Deus. Então não está falando simplesmente de uma energia ou uma falta de energia. Não está Está falando. falando de um ser. De algo de um ser. São criaturas que raciocinam. Olha lá, ó. E essa luz aqui é a luz lá do versículo 3? Exatamente. E a luz resplandece nas trevas. Quem é Meu essa aí? Deus. Poderoso. 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 Então Fica veja claro, né? só. Fica Fica claro. claro. Se tem trevas no versículo 2 e no versículo 3 vem a luz dissipando, fica claro, porque aqui está mostrando que a luz está dissipando as trevas. Exatamente. E as trevas não compreenderam. Maravilha. Pode Amém. continuar. Então veja só. Inclusive, vamos lá, já que estamos em João, vamos para o capítulo 3. E eu creio também que não é nem questão de teologia, é questão de física. Questão de física. Trevas não vem primeiro que luz. A luz vem Exatamente. primeiro que trevas. Porque trevas é ausência de luz. Lúcifer. E hoje ele é um anjo das trevas. Mas isso só se tornou possível porque primeiro ele foi um anjo da luz. Exatamente. Isso nos revela que a luz vem primeiro que as trevas. Vim primeiro que as trevas. Amém. João 3, estou lá. João 3, versículo 19. Pode ler para nós, mestre. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Olha Olha a aí. luz aí, ó. Meu Deus. Quem que veio ao mundo? Quem tá pegando? Quem tá pegando aí? Botaram aí, ó, sensacional. Meu Deus. Aí, ó. Edilson mandando sensacional aí, ó. Bruno, Cristo e Satanás aí, ó. A luz, Cristo. Isso aqui você não encontra no Google, não. Não encontra no Google. Isso aqui é a única coisa que o Google não tem resposta. Então, veja só. A luz veio ao mundo. Quem veio ao mundo? Quem se fez carne? O Verbo. Meu Deus. E o Verbo estava no princípio. E quem era o princípio? Meu Deus. Jesus Cristo. Olha aí. Olha só. Meu Deus. Que maravilha. Amém. Então, vamos voltar para Gênesis lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos dar uma recapitulada aí. Você sempre pensou assim ou foi uma luta para você mudar de pensamento? Ah, não. Eu era aquela pessoa que lia a Bíblia, passava correndo e nem se atentava aos detalhes. E quando eu recebi a revelação, eu falei, cara, como que isso é possível? Uhum, verdade. Eu ensinava diferente, né? Completamente diferente.
Eu tinha toda a doutrina assembleiana. Se tem algum assembleiano aqui, eu não tenho nada contra você. Não é isso. Mas é que a doutrina assembleiana, para as doutrinas se fecharem, de Gênesis e Apocalipse, a teoria do gap não dá certo. Tem que ser a teoria da Terra Jovem. Aí consegue fechar uma linha teológica com as demais doutrinas, entendeu? Por isso que acaba pensando um pouco diferente sobre esse tema. Mas eu, como aprendi sobre a teoria da Terra Jovem por muito tempo, eu, pelo amor de Deus, foi uma luta muito grande. Uma luta muito grande. Principalmente quando tem embasamento bíblico, né? Exatamente. Exatamente. Como é que vai contra a Bíblia, né? Exatamente. Vamos mandar bala. Então, vamos lá. Então vamos ler desde o do princípio, né? Vamos lá. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E percebemos que agora no princípio significa Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo criou Deus os céus e a terra, todo o universo, todas as coisas. E a terra tornou-se sem forma e vazia, porque ela tinha forma e era habitada. Então, se tornou é porque tinha uma forma original. Tinha uma forma original. Então ela veio a ser sem forma e vazia. E havia trevas, e essas trevas raciocinava sobre a face do abismo. Uau! E esse abismo, o que seria esse abismo? Seriam prisões. Então, se tem uma prisão, tem que ter um prisioneiro. E quem são esses prisioneiros? Meu Deus. Olha lá. Você tem algum texto para provar que abismo é prisão? Vamos lá, então. Vamos para Judas. Aí, ó, é isso aí que eu gosto. Aí, ó. Quando tem gente que eu pergunto, irmão, mostra texto. Ah, não, mas eu não me lembro. Tava aqui, o Ju que tava aqui, não tá mais aqui. Sumiu. Vamos lá, Judas, de capítulo único. Tem uns irmãos que é bênção. Eu quero mais? Pode ler. Veja só, vamos ler a partir do versículo 5 ali, ó. Judas, capítulo único, versículo 5. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Veja só o versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, que significa autoridade nos céus, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões. Olha as prisões aqui, ó. Meu Deus. Prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. O meu tá abismo. Abismo, olha aí, ó. No lugar de prisão tá abismo. Veja Foi só, acorrentados em abismos. Abismos. Meu E Deus. agora aqui a gente já começa a entender quem são esses seres, essas trevas que associavam. Bom, posso mostrar o do texto que fala de abismo? Fica à vontade, mestre. Isaías, capítulo 45. Olha lá, ó. Eu falei 45? 45. Não é 45 não. É Isaías, capítulo 14. 14, vamos lá, 14. 14. 14, versículo 14. 14. Amém. Leia aí. Isaías 14, versículo 14. Só 14? Não, o 15 também. O 15 também. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, no mais profundo do abismo. Tá aí, ó. Olha aí, ó. O abismo é uma prisão. Uma prisão. Prisão de anjos caídos. E veja só, quem caiu daqui, mestre? Meu Deus. Olha lá, ó. Meu Deus, meu Deus. Então esse evento aqui é o que está entre o versículo 1 e o versículo 2? Entre o versículo 1 e o versículo 2.
Então você está dizendo que Lúcifer caiu entre esses versículos, nessa Exatamente. lacuna, nesse gap do versículo 1 e do versículo 2. Por isso que a terra tornou-se sem forma e vazia. E com trevas, E com trevas. porque ele é trevas. Porque era trevas. Porque eram luz e agora não são mais. Meu Deus. E aí tem um abismo para deixar eles como prisioneiros. Exatamente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso é forte demais, hein? O que você acha de a gente... Porque a hora voa, né? Voa. O que você acha de a gente encerrar aqui e abrir para perguntas? Com certeza. Vamos abrir. Pode ser? Porque Pode senão ser, daqui com a certeza. pouco dá o horário, encerra do nada e a gente não conseguiu interagir. Ó, travou É de novo verdade. meu lado aqui. É verdade. Deu ruim? Travou aqui do lado. Eu vou fechar e você me chama de novo. Beleza. Vamos chamar o mestre novamente. Vamos abrir para perguntas agora. Mestre Beni. Aí, Aí, ó. voltou. Voltou. Então vamos lá, pode mandar, pessoal. Pode mandar sua pergunta. Se você teve alguma dúvida até agora sobre o que a gente conversou, sobre a Terra, a recriação, Lúcifer, pode Vontade. perguntar que o Deus vai responder tudo. Quanto tempo você fez essa linha do gap? Oi, desculpa, mestre. Peraí. O Diego fez uma pergunta. No caso, Jesus também foi uma criação de Deus? O que você tem a falar? Exatamente. Como o corpo, sim. O corpo, sim. Ele como Deus, não. Ele é Deus. Ele, o Exatamente. Pai, o Espírito Santo, eles são um. Que se manifestam de 3 formas. 3 personalidades. Agora, o corpo de Cristo, aquele corpo que ele utilizou para manifestar 2000 anos atrás, o corpo, sim, foi a primeira coisa que ele criou de tudo. A primeira coisa. Por isso que é possível, Apocalipse 13, versículo 8, acontecer. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha lá. Não tem como você matar alguém que não tem um corpo. Forte. Exato, João. Mas ninguém falou que Jesus foi criado como Deus. Ele é Deus. É isso que vocês têm que entender. O corpo foi criado. O corpo. Não ele em si. Mas outro dia a gente pode fazer uma live falando um pouco sobre a triunidade divina. O povo tem um pouco de dificuldade sobre esse assunto. Olha lá o Diego. Isso ia embaraçar minha mente. Ó, deixa eu explicar para você. Ó, eu vou... Ah, o Akiva é um bobão. O Yosef Akiva é um bobão. Por isso que ele fala essas coisas. Olha só. Ô Diego, é muito simples. Eu sou filho, eu sou pai, e eu sou filho, eu sou pai e sou sobrinho. Não, eu sou filho, pai e tio, tá? Quando eu estou conversando ou interagindo com os meus pais, a minha identidade é de filho. Eu não me comporto como um pai ou como um tio diante dos meus pais. Diante dos meus pais eu tenho um comportamento de filho. Quando eu estou diante dos meus sobrinhos, eu não me comporto como pai e também não me comporto como filho. Eu me comporto como um tio. E quando eu estou diante do meu filho, eu não me comporto como filho e não me comporto como tio, eu me comporto como pai. Mas eu sou um só. Só que para cada situação, eu me manifesto de uma forma. Quando é para os meus sobrinhos, tio. Quando é para o meu filho, pai. Quando é para os meus pais, filho. Mas eu sou um só. O Beni é um só. Então é como se Deus... Deus ele pode se dividir em 3. Nós não podemos. Eu sou um só. Esse mesmo que você está vendo, esse mesmo aqui que você está vendo, ele é filho, pai e tio. Uma pessoa só. Só que Deus é espírito. Deus não é alma. Deus é espírito e possui uma alma. E na alma é onde Deus pode se manifestar em 3 pessoas, em 3 personalidades. É um só Deus, como a Bíblia deixa muito claro. É um só Deus. Nós somos monoteísta, não politeísta. Nós acreditamos em um só Deus.
Só que ele se revela de três formas, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas entenda, é três, mas não três deuses. É um Deus que se manifesta em três pessoas. É um só Deus que se manifesta em três pessoas. Tal hora como Pai, tal hora como Filho e tal hora como Espírito Santo. Ok? Não são três deuses. É um Deus com três manifestações. Tá bom? Pode mandar. Teve alguém que fez alguma pergunta aqui em cima que passou. Mestre, explica isso do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você tem alguma coisa para falar disso? Tá lá em Apocalipse, né? Fala que foi morto desde a fundação do mundo. Um espírito e três almas. Pode falar, Luiz. E é o que fala ali em Gênesis 2:3, né? Que é ali onde Jesus Cristo foi morto, né? Uhum. Que Mas diz, eu não sei se estou preparado para ouvir isso aí. Aí seria assim para outra live, né? Vamos lá, pessoal. Manda pergunta. Pergunta boa. Falamos sobre tanto assunto. Criação. Lúcifer. Manda bala. Manda uma pergunta aí boa. Manda uma pergunta polêmica aí pro Luiz responder. Aí, ó. E o pessoal viu ali o mestre falando em hebraico ali no começo. Como é que o pessoal faz para aprender hebraico, mestre? Comprando um pacote. Um pacote Aí, de 3 cursos que a gente tem. Cultura judaica, hebraico bíblico e os mistérios da criação e a saga de Lúcifer, né? A gente vai falar um pouco sobre esse assunto da criação. Vamos falar um pouco sobre a saga de Lúcifer. Vamos estudar um pouco sobre o hebraico e sobre a cultura judaica. Esses 3 cursos em um pacote só. E esse pacote é um pagamento único, não tem mensalidade. Então você paga um valor único de R$ 35 sem certificado ou R$ 50 com certificado. É um valor muito simbólico por causa desse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Esse momento que nós estamos vivendo, infelizmente, nem todos conseguem ter condição de ter acesso a um conhecimento um pouco mais profundo da palavra de Deus. Então, a gente colocou um preço muito simbólico por um propósito, tá? Então, é um pacote com 3 cursos: cultura judaica, hebraico bíblico, os mistérios da criação e a saga de Lúcifer. Um pagamento único de R$ 35 sem certificado e R$ 50 com certificado. Ok? É uma oportunidade única. O Luiz pode falar um pouco sobre isso para você, ele é um dos nossos alunos, ele pode confirmar com você isso que eu estou falando. Com certeza. O preço é muito simbólico mesmo, é um investimento, né? R$ 50 não paga nem tudo que você aprende ali. É muito conteúdo. Só a introdução da cultura judaica é 3 horas, né? 3 horas. Diego, Luiz, o Diego fez uma pergunta. Antes de Adão, já tinha vida na Terra? Olha lá, ó. Terra pré-adâmica. Existia uma terra pré-adâmica. Existia vida, sim. Existia. O cordeiro que Deus imolou para vestir Adão e Eva já era um ato profético que apontava para Cristo. Quem são os 24 anciãos, Luiz? 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? Quem está perguntando? É o Bruno Cantuário. São seres humanos que venceram na Terra. 12 da antiga aliança e 12 da nova aliança. Por isso que eles têm coroa. Você não vê coroa na cabeça do Espírito Santo, você não vê coroa na cabeça do Deus Pai, você não vê coroa na cabeça de anjos, você só vai ver coroa na cabeça de homens que venceram na Terra. Então, quem tem coroa no céu é porque venceu na Terra. Por isso que o apóstolo Paulo fala, cuide, né, para que ninguém tome a sua coroa. Olha lá. O José perguntou, por que é no princípio
e não em princípio, como no hebraico? É tradução. Qual a diferença? A diferença é muito grande. No princípio, dá uma ideia de tempo. No princípio, como se dissesse assim, no início. Ok? Dá uma ideia de tempo. Agora, quando você lê em princípio, você percebe que não está falando de um tempo. Está falando de uma pessoa. Em alguém. Não existe em um tempo. Porque está falando de um relato de uma criação. Então, no princípio está apontando para um tempo. No início. No início de um tempo. No dá essa conotação de tempo. Em não dá conotação de tempo. Dá uma conotação de pessoa. Isso aí. Mestre, sobre o monte, passa aqui para outro lugar. Que monte é esse? Não, irmão, isso é só uma linguagem figurada, não leve no literal. Exatamente. E aí, Diego, perguntaram assim, Eva já estava caída antes de comer o fruto? Ô, Luiz. Olha aí, ó. Aí precisa de mais uma live, né? Muita explicação, né? Muita explicação, né? Mas eu creio que ela estava caída assim. Sim. Não acredito que existia pessoas antes de Adão. Eu também não acredito. Nem eu e nem o Luiz. Nós não acreditamos que existia pessoas. Pessoas não. Qual a explicação de Gênesis 1:27 e de Gênesis 2:7? Gênesis 1 é o capítulo da criação. Gênesis 2 é o capítulo da formação. Não é duas criação, é uma só. Só que para Deus formar, primeiro ele precisa criar. Então ele cria no capítulo 1 e forma no capítulo 2. Amém. Eu acho que a live já está se encerrando, hein, mestre? Está dando quase uma hora já. É? Uhum. Não aparece para você o tempo aí? Eu começamos uns 5 minutos antes das 9h30, 23 agora. É? Aham. Então vamos encerrar. Vamos encerrar. Pessoal, o pessoal está fazendo bastante pergunta boa aí, sobre os dois anciãos, sobre as duas testemunhas. Nós vamos começar a fazer uma live aqui semanalmente, talvez uma vez por mês, vamos ver. Falando sobre esses temas aí que acabam sendo polêmicos e muitas pessoas não tocam nesse assunto, né? E eu gosto de falar desses assuntos que o povo corre, né? Prefere fugir. Então, com o tempo aí, com os dias, a gente vai começando a fazer mais lives, tá bom? Luiz, foi muito bom aí esse nosso momento de bate-papo aqui. Eu agradeço. Gostei muito. E fica nessa pegada, continua sempre abrindo a Bíblia e nunca permita que ela feche e você fique falando até o final. Se você vai falar até o final, faça como você fez hoje. Permita ela ficar aberta até o final junto com você também. Amém. Eu agradeço, mestre, pela oportunidade. Você vai deixar salva a live? Vou deixar salva aí. Se só quiser acompanhar depois, tá salva. Vai ficar lá no seu IGTV? Exatamente, vou colocar lá. Então tá bom. Pessoal, shalom. Deus abençoe a todo mundo. Vou sair aqui, tá? Valeu. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe.